Você tem curiosidade de saber quem é a sua chama gêmea? Já ouviu falar em casamentos entre almas companheiras? Casamentos kármicos? Pois é, hoje vamos falar sobre isso. Está no ar o Café da Manhã com Saint Germain. Hoje sobre esse tema que desperta muita curiosidade nas pessoas. Vamos lá! Bom dia, começa com alegria, bom dia começa com alegria, bom dia começa com alegria e com muito amor, com muita gratidão pelo presente, que a gente está sempre dizendo, né? Que só há vida no presente. No passado não tem energia, nem no futuro. E hoje nós vamos falar sobre chamas gêmeas. Quem são? Como que a gente pode encontrar? De onde surgiu essa ideia? É possível encontrar? Não é? Como que é isso? Né? Mas antes disso, nós vamos fazer a bênção da água, que é uma prática, um hábito que eu tenho. E aí é só você pegar o seu copinho com água, em qualquer momento que você for tomar a sua água. E eu que aproveito para responder uma pessoa que me perguntou: Eunice, preciso colocar a mão sobre a água, ou as mãos sobre a água, para fluidificar a água? E eu disse sim para ela: não, você pode fazer isso com a força do seu pensamento, porque você não tem condições de colocar suas mãos para abençoar a caixa d'água e lá em cima, né? Mas você pode fazer isso com o seu copo com água, enfim, é uma maneira de você revitalizar, né? Nós podemos revitalizar a água, porque a água originalmente ela já contém tudo aquilo que nós precisamos. Mas nós hoje bebemos uma água tratada, ou seja, os elementais da água não estão mais presentes por conta do excesso de cloro e de todo o processo de tratamento, principalmente a água nos grandes centros. Então, todo mundo sabe do poder da oração, de magnetizar energia, vitalidade para aquilo que nós vamos transferir para dentro do nosso corpo. Então, a bênção da água é uma possibilidade de nós aumentarmos a nossa habilidade de revitalizar aquilo que nos nutre. Então coloque a sua mão, se for possível, se você desejar, se sintonize, respira fundo e repita comigo. Em nome da presença de Deus, eu sou carregando essa água com toda a energia e vitalidade que meu corpo necessita para eu executar todas as minhas tarefas do dia de hoje. Amém. Lembrando que a oração mais poderosa é aquela que vem do coração, né? Falar com Deus, falar com os anjos, como se estivéssemos falando com um amigo. E a água é o nosso primeiro alimento. Bem, se fala tanto em chamas gêmeas, né? Muitas pessoas me passam às vezes e-mail: Eunice, acho que encontrei a minha chama gêmea. Depois de uns 6 meses, às vezes a pessoa diz para mim: não, acho que eu estava equivocada, né? Então existe uma busca desenfreada pela outra metade. Na realidade, dentro da orientação dos mestres, essa questão da chama gêmea tem muito mais a ver com a nossa evolução espiritual do que com um encontro para viver experiências na horizontalidade, digamos assim, aqui na terceira dimensão. Do prazer, do gozo, enfim, dessa felicidade que é momentânea. Então, quando nós nascemos originalmente, nós descemos como uma consciência única. Mas para habitar esse planeta, nós precisamos se ajustar às leis do planeta. Aqui, na Terra, dentro da orientação dos mestres, nós vivemos num plano de dualidade. Então, foi necessário dividir a nossa chama única, né, a nossa consciência única, em 2 chamas. E nós começamos o nosso descenso à matéria juntos. E começamos a viver experiências e a contrair karma, enfim. E com esse nosso desenvolvimento, nós fomos nos separando dessa nossa metade. E ao longo das encarnações, percorremos caminhos diferentes, e dentro da orientação dos mestres, esse é um tempo apropriado, porque nós estamos no fechamento de um ciclo de 14 mil anos.
estamos no 7º raio, esse é um tempo apropriado para o encontro das chamas gêmeas, porque há uma grande possibilidade, porque nós temos milhões de pessoas encarnadas, porque é um momento de prova final dentro dos ciclos evolutivos, que são 7 a cada 2.000 anos corresponde a um ciclo. Nós estamos fechando agora o ciclo do 7º raio para começar uma nova onda de evolução. Então existe essa possibilidade. Mas a sua chama gêmea, ela pode estar encarnada como o açougueiro ali da esquina, pode ser seu filho, pode ser seu pai, pode ser o seu melhor amigo, ou pode ser uma pessoa do seu convívio e que você não se dê conta de que seja essa sua metade. Por quê? Os mestres dizem que a melhor maneira de nós encontrarmos a chama gêmea é nós nos conectarmos com o nosso divino. Porque se você encontrar a sua chama gêmea e você estiver imerso em várias violações, em várias questões kármicas, com vários desafios, pode ser ainda pior para você encontrar a sua chama gêmea, porque os conflitos serão muito grandes. Então a melhor maneira é se purificar, conectar-se com a presença de Deus no seu coração e acreditar que a lei maior está sempre atuando. Os idênticos se atraem, ou seja, as pessoas que estão vibrando na mesma frequência se atraem. Então se você estiver vibrando numa frequência alta, você vai atrair o seu parceiro ou a sua parceira que esteja nessa frequência. Se você estiver vibrando numa frequência baixa, você vai encontrar um similar. Então a melhor maneira para que a gente possa se unir novamente e prosseguir na nossa evolução, que dentro da orientação dos mestres, eu sempre cito isso porque existem vários olhares, a maior parte do nosso destino ígneo solar será realizado ao lado da nossa chama gêmea. Então, como nós observamos os mestres, por exemplo, eles normalmente têm funções e atividades específicas. Existem planetas, por exemplo, como Urano, né? O mestre Saint Germain, dentro das orientações, é um ser que vem do planeta Urano. Lá os seres são andrógenos, eles têm as polaridades masculinas e femininas juntas. E Deusa Portia, ela atua com o mestre Saint Germain aqui na Terra para fins de serviço à vida, porque aqui, para realizar um serviço criativo, é preciso que tenha as duas polaridades. Mas ele por si só é um ser andrógeno, mas para atuar aqui precisa dessa polaridade, e no caso, a nível de serviço, Deusa Portia é seu complemento aqui. Mas normalmente nós vemos os mestres com seus raios gêmeos atuando muitas vezes em raios diferentes ou em funções diferentes. Não quer dizer que você esteja junto do seu parceiro ou da sua chama gêmea realizando a mesma missão. Então, o encontro das chamas gêmeas é um encontro de almas no nível de serviço à vida. Não é apenas no nível de curtir a vida dentro desse olhar externo de encontro de casais, mas é um encontro de serviço, de missão de alma. E o que são almas, companheiras? São almas que se encontram, que têm missões afins, né? Tem mais ou menos a mesma missão, ou sentem uma afinidade e se encontram em uma ou mais encarnações para realizar essa missão. Então são casamentos que não se encontram naquela paixão, naquele fogo, nada disso. São encontros mais serenos, mais tranquilos, em que o amor é experienciado de uma forma muito mais suave, e o enfoque da parceria é a nível de serviço. É uma missão que o casal tem. E o que é um casamento kármico? Muitas vezes o casamento kármico ele tem a função de corrigir, muitas vezes, crimes severos, traição e um ódio exacerbado que pode ter acontecido em outras encarnações, e as pessoas se encontram como casais, no primeiro momento se apaixonam, para depois, quando abrirem um presente, perceber que ali tem muitos conflitos, que tem algo para ser resolvido. Normalmente esses casais, eles não se separam, brigam a vida inteira, ou porque muitas vezes negam o aprendizado que vieram fazer juntos, né? Tem muitos conflitos, muitos desafios,
E as pessoas que estão de fora muitas vezes julgam, falam: como? Parece que não tem vergonha esse casal, vive brigando, mas eles vivem juntos, porque eles têm um aprendizado. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa que é muito importante em relação aos casamentos kármicos. Quando muitas vezes os filhos se envolvem e falam: mãe, por que a senhora não separa do meu pai? Né? Quando toma as dores da mãe e pede para que ela se separe do pai, normalmente esses filhos ficam enredados. Ninguém deve, já diz o ditado, né? Em história de marido e mulher, ninguém deve meter a colher. É um ditado popular. Então nós não sabemos o que está por trás disso. Qual é a história dos dois? Qual é o aprendizado dos dois? Nesses tempos atuais, nós podemos escolher o nosso parceiro, a nossa parceira, mas nem sempre foi assim. Anteriormente, os casamentos eram decididos pelas famílias. Os casamentos eram decididos muitas vezes por interesses, para juntar as riquezas, ou nós sabemos que até hoje, né, existem acordos, né? Eu vou casar minha filha com uma família de bem, com uma família de posses, tem dotes e tem isso e tem aquilo. Hoje nós começamos a viver uma nova realidade, porque estamos num determinado nível de evolução em que nos é permitido isso, mas a união, na verdade, é uma união para o crescimento. E nem todos os casais vivem aquela paixão, aquele amor. Eu conheço muitos casais que tiveram o privilégio, essa oportunidade de nessa vida se encontrar e viver um grande romance e fazer um trabalho, um serviço à vida e combinar esses dois elementos. Mas nem todos, a maioria dos casamentos, eles vêm como uma oportunidade de crescimento e de evolução. Então a gente precisa olhar, né, dar um passo atrás, sem nenhum julgamento, porque nós não sabemos qual é o pano de fundo. Então, não importa se o seu casamento é um casamento entre almas companheiras, tem uma afinidade de serviço à vida, se é um casamento kármico, ou se é um casamento entre chamas gêmeas, ou se é uma união entre chamas gêmeas. O que importa é que a gente tire a ilusão, porque a gente nós ouvimos muitos contos de fadas, né? Principalmente as mulheres, e as frustrações vêm, gente, exatamente para quebrar a nossa ilusão em relação à parceria. É maravilhoso ter um parceiro, é maravilhoso ter uma parceira, construir uma família, mas a gente precisa entrar no casamento com essa consciência de que existe muito mais além do céu e da terra do que o fogo dos hormônios que passam. Nenhuma paixão mesmo, daquelas ardentes, dura mais do que 3 anos. Por quê? Porque se durasse, a gente morreria queimado pelo próprio fogo da paixão, né? Esse fogo da paixão, esse fogo dos hormônios, é para que a gente se una. Porque se a gente, na verdade, soubesse tudo que nós vamos viver no casamento, eu tenho certeza que muitas pessoas não escolheriam esse caminho. E tem muitas que não escolhem, até porque presenciaram histórias dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, e lá no íntimo diz assim: eu não quero viver isso. E hoje nós temos os casamentos modernos, né? Cada um mora na sua casa, o que eu acho uma coisa maravilhosa, né? Estão juntos, moram próximos, às vezes um de frente, eu tenho um casal de amigos que eles moram no apartamento, um de frente para o outro, cada um mantém a sua privacidade e se encontram para celebrar, porque essa ideia de que eu vou encontrar a minha metade e quando eu encontrar a minha metade eu vou ser feliz, isso já era. Ninguém faz outro feliz. A gente já está calejado de tanto ouvir isso, né? Se eu não estiver feliz comigo mesma, se eu não me amar, se eu não gostar de mim, se eu não me cuidar, eu posso estar com o melhor parceiro do meu lado, eu não vou conseguir enxergá-lo, porque o outro é um espelho meu. Eu vou ver projetado no outro aquilo que eu não concordo comigo, ou os conflitos que estão dentro de mim. Então nós estamos num determinado nível de evolução, uma parcela da humanidade, né, espiritualmente orientada, que já não tem mais essas expectativas externas, que entende que
o caminho, ou que a porta, ou que o encontro, primeiro passa por si mesmo, pelo encontro com você mesmo, por se conhecer, por buscar o autoconhecimento e saber o que você está fazendo aqui, qual é o projeto, qual é a sua missão de vida, o que você gosta, porque nós estamos saindo de uma era em que as pessoas faziam coisas que não gostavam. Porque os pais, meu pai quis que eu fosse médico, então eu fiz medicina. Minha mãe queria ter um filho advogado, eu fiz. Isso aconteceu demais no passado. E com isso tivemos uma geração de muitas pessoas infelizes. E graças a Deus estamos num nível mais elevado de consciência. Claro que isso ainda existe nos bastidores e muito mais do que a gente imagina, porque os pais fazem uma pressão. Nós pais, como fomos dotados pelo universo para sermos canais para trazer os nossos filhos à terra, nós também exercemos um poder muito grande sobre eles. E essa pressão, muitas vezes ela é subliminar, ela é uma pressão sutil, uma indução sutil, Nós vamos sugerindo, não é uma coisa imposta, declarada, mas se cria as expectativas. E o que acontece? Muitas vezes, quando a gente cria muita expectativa em relação a uma pessoa, ela vai embora. Aquele filho vai embora, ele se frustra porque ele não consegue atender a expectativa dos pais ou do casal. Quando a gente tem uma expectativa, às vezes a gente entra num relacionamento, mas a gente está buscando o pai, ou a gente está buscando a mãe, ou a gente está buscando preencher um vazio muito grande que tem dentro de nós. E isso sabemos hoje não ser possível. Por trás de grande parte desses conflitos aí, está essa busca pelo encontro do par perfeito. Mas será que você é perfeita? Será que você é perfeito? Será que o que você espera dos outros, você é? Porque a gente só tem o direito de esperar do outro aquilo que nós somos, ou aquilo que eu sou, não é? Então muitas vezes a gente espera do outro um comportamento, e fazemos isso automaticamente porque não existe escola ainda. A escola da vida é no teatro da vida, Nós vamos aprendendo com as experiências. Não tem um manual assim, manual para uma vida feliz. Nós entramos na vida, nascemos, saímos lá do ventre quentinho da nossa mãe, onde nós éramos nutridos e estávamos ali só percebendo o que acontecia fora de nós, através das sensações, desenvolvendo nosso corpo emocional, mergulhados na água, e caímos aqui nesse mundo, vamos dizer assim, fomos para o seco, Entramos nesse mundo muitas vezes, para muitas pessoas, extremamente árido, e vamos aprendendo através da observação. Durante 2 anos, normalmente a criança não fala, ela continua com as percepções aguçadíssimas, percebendo, captando todas as primeiras imagens. E assim, essas primeiras imagens dos primeiros anos de vida vão construindo a consciência. E quando nós vamos nos relacionar, tudo que nós vivemos na nossa primeira infância tem um papel importantíssimo. E aí começam a serem as revelações. Nós vamos atrair uma pessoa, não somente de acordo com as imagens que nós temos do nosso pai ou da nossa mãe, mas também de acordo com a nossa história de vida, aquilo que a gente precisa aprender nessa encadernação. Então, se você quer encontrar a sua chama gêmea, abra a porta, e a porta é para dentro, a saída é para dentro. Olhar para você, se conhecer, curar suas feridas, para você poder encontrar uma pessoa bacana, porque o que nós vemos, como terapeuta, como consteladora, o que nós vemos de conflitos entre casais, que são as sombras trazidas de ambas as famílias, entrando em conflito permanentemente, e às vezes a pessoa está ao lado do amor dela e ela não consegue ser feliz. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Livraria Unindo Corações. Aqui você encontra os principais livros com os ensinamentos dos mestres ascensionados, espiritualidade, alimentação, saúde e muitos itens para agregar valor à sua jornada de autoconhecimento.
Livraria Unindo Corações, uma loja feita exclusivamente para você.